Olá pessoal, aqui é o Mário Trentin, vamos para mais um Gestão em Projetos, é isso aí. Bom, o assunto de hoje é Modern Workplace, transformação digital e esse monte de palavrinhas que você ouve por aí que ninguém sabe se realmente funciona ou não, né? A gente está preocupado se a agilidade vai pegar ou se é moda, a gente está preocupado se as ferramentas que estão surgindo hoje são moda ou não são moda. E o que eu quero fazer é mostrar para você como é que é parte do dia a dia de trabalho mesmo, né? Como é que é o meu dia a dia de trabalho. Muitas vezes estou aqui no aeroporto, vou encontrar uma mesinha para eu poder sentar aqui e vou abrir para você as coisas que eu acesso. Então, que ferramentas são essas que a gente usa para colaboração? Como é que a gente faz para poder trabalhar quando você está remotamente com as suas equipes virtuais e distribuídas? Vamos lá então. Então vamos achar aqui uma mesinha para a gente, né? Tem algumas pessoas aqui sentadas, vamos ver se eu acho uma mesinha e nós vamos bater um papo sobre isso rapidinho. E eu acho muito importante que cada vez mais a gente possa trabalhar esse tipo de ferramenta e metodologia, porque as pessoas estão ficando para trás de não se atualizarem nessas metodologias, né? Já achei um banquinho aqui, vamos poder bater um papo e ver aqui o computador, ver o celular e tudo mais que a gente usa, começando pelas ferramentas do nosso dia a dia, né? Eu acho que a ideia, especialmente a ideia desse vídeo aqui, é poder mostrar para você que existe um conjunto de ferramentas, uma série de ferramentinhas delas, dentre as quais o meu próprio celular está aqui no bolso, então estou abrindo o meu celular aqui, para poder ver que ferramentas são essas que a gente usa ali no nosso dia a dia, né? E você, que tipo de ferramentas que você usa? Porque muitas vezes a principal ferramenta que eu vejo as pessoas utilizando é o próprio e-mail. E o e-mail, apesar de ser uma ferramenta interessante, ele não é uma boa ferramenta para a gente poder gerenciar nossas tarefas, né? Então vou abrir aqui algumas ferramentinhas para a gente poder dar uma olhada e podemos ver como é que é um pouquinho aí do dia a dia de trabalho nosso, né? Então olha só, eu tenho aqui, vou mudar para cá. Então tem aqui o meu celular, que eu não sei se vai ficar tão bom aí para você conseguir ver no vídeo, mas aqui tem várias das coisas que eu uso no meu dia a dia, né? Então você tem aí o seu Excel, o seu OneDrive, uma série de coisas aqui. Então, por exemplo, se eu precisar acessar qualquer arquivo, todas as coisas estão aqui no OneDrive. Eu tenho aqui as coisas que estão no meu OneDrive. Você tem a possibilidade de ter aí na palma da sua mão tudo o que é seu, do seu perfil. E também, se você quiser, você pode ter um perfil pessoal. Então eu tenho aqui o OneDrive da minha empresa e eu tenho o meu OneDrive pessoal. Então eu consigo salvar aqui, por exemplo, coisas que forem pessoais, enfim, arquivos, minhas fotos, uma série de coisas. Eu consigo acessar qualquer arquivo da minha empresa aqui de uma maneira muito rápida e muito fácil, né? Se eu fosse editar qualquer coisa, eu editaria aqui mesmo. Poderia ser um ponto doc, uma apresentação. Então, por exemplo, olha só. E eu tenho aqui uma velocidade, né? Eu estou no 3G, não estou com Wi-Fi aqui nesse aeroporto, estou usando um 3G. E olha só, posso editar rapidamente, abrir uma apresentação, enfim. Então o OneDrive, ele é uma ferramenta para que você consiga ter o quê? Ter a colaboração em termos de documento. Aí você pensa, tá bom, Mário, isso é bacana, mas e a parte de tarefas? Bom, a parte de tarefas você vai ver agora mesmo também. Então aqui está a nossa parte de tarefas dentro do Microsoft Planner, onde você tem a chance de poder trabalhar com uma série de tarefas em diferentes equipes. Aqui carregando o nosso hub do Planner, foi só falar do 3G que não ficou tão maravilhoso assim. Mas olha só, aqui no hub do Planner eu tenho um botãozinho chamado Minhas Tarefas. Então tem um botãozinho aqui embaixo chamado Minhas Tarefas, onde eu consigo ver tudo que está atribuído aqui para mim. Então, por exemplo, as tarefas que estão atribuídas a mim, em progresso, não começadas. Eu consigo ver o meu hub do Planner, onde eu vejo todas as equipes das quais eu participo. E dentro de uma equipe dessa, eu consigo inclusive ter informações sobre aquelas tarefas, né? Então o Planner é uma ferramenta muito fácil de usar, muito tranquila, muito intuitiva. A gente chega a dizer que o Planner não necessita nem de treinamento, porque qualquer pessoa que começar a usar o Planner, por exemplo, né, enquanto ele carrega aqui rapidamente, deixa eu voltar aqui para o outro lado, né? Enquanto ele carrega rapidamente aqui, eu fiz uma apresentação sobre o uso do Planner no último MVP Conf no Microsoft Ignite desse ano.
E foi legal porque assim, muita gente que não conhecia a ferramenta, em 5 minutos já estava usando todas as coisas mais avançadas ali dele, tendo o seu aplicativo mobile, podendo utilizar o web. E realmente é uma ferramenta tão simples, tão tranquila de se usar, que no ano passado eu fiz um workshop de Office 365 junto com o PMI em Campinas, o Project Management Institute. E naquela ocasião foi bacana demais, porque a minha filha foi junto comigo, a Pietra. A Pietra tem 8 anos. E usava o Planner, uso o Microsoft OneNote, uso uma série dessas ferramentazinhas aqui que são desenvolvidas realmente para que não seja necessário se fazer um treinamento de 40 horas igual precisávamos com ferramentas mais antigas. Vamos voltar aqui para o nosso Planner então. Tudo bem, então estamos aqui com o nosso Planner de volta, né? Deixa eu centralizar aqui. Olha só, aqui você tem as suas tarefas, você tem o seu backlog de tarefas, consigo ver as subtarefas, com quem está atribuída cada uma dessas tarefas. E se eu precisar editar qualquer arquivo, então posso entrar aqui numa planilha, como você está vendo, e eu posso abrir quais são os anexos dessa tarefa, eu já vejo direto aqui dentro do meu Excel. Então, olha só, um celular comum aqui, em que eu consigo gerenciar planilhas, eu consigo gerenciar apresentações, eu consigo gerenciar tarefas, eu consigo fazer tudo que eu quiser. O nosso próprio Outlook, então o seu Microsoft Outlook, ele também tem uma série de coisinhas aí que não apenas a sua agenda para você poder cuidar das tarefas do dia a dia, mas também ela permite você ver outras agendas, né? Então eu posso vir aqui nas minhas outras agendas e aí eu vou conseguir enxergar os meus grupos do Office 365. Então é aqui que a coisa começa a ficar interessante. E é aqui que eu queria comentar contigo agora. Vou voltar aqui pro outro lado, né, apanhando da câmera. Então era aqui que eu queria comentar com você, porque é possível você tanto fazer o que chamamos de bottom-up, ou seja, eu pegar as tarefinhas menores e agregá-las em um portfólio. Então muitas vezes você tem as pessoas da sua organização que estão trabalhando em to-do list, estão trabalhando em e-mail, estão trabalhando em tarefas individuais, talvez utilizando Wunderlist, Microsoft To Do. E você quer agregar aquilo dentro de um grupo. Aí você pode criar um grupo do Office 365, pode fazer o uso do Planner, que é uma ferramenta muito bacana, uma ferramenta de Kanban. Eu vou demonstrar tudo isso para você num outro vídeo, em que eu vou capturar minha tela do computador para você ver isso funcionando lá no computador de uma maneira mais estruturada. Você consegue criar um time, uma equipe que vai ser o seu hub de comunicação, o Teams, que é uma ferramenta que talvez você já tenha ouvido falar do Slack, do Teams, ferramentas que são hubs de comunicação muito interessante, muito bacana. E por fim, a gente tem a chance de conectar tudo isso a um SharePoint ou ao seu PPM. E qual que é a grande vantagem disso, né? É que muitas vezes no passado a dificuldade é que eu, por exemplo, como gerente de projetos, eu precisava montar um cronograma do meu projeto. Uma vez que eu tinha esse cronograma do projeto, eu precisava dividir as tarefas para as pessoas, que muitas vezes era por e-mail, eu precisava exportar para o Excel ou imprimir e entregar para elas. E aí elas realizavam aquelas tarefas e depois elas precisavam me atualizar manualmente de novo, seja por e-mail, seja indo na minha sala, enfim. Então esse processo era muito ruim, muito difícil de planejar, o que nos levava a fazer planos simples com poucas linhas, o que nos levava a pouco controle, pouco planejamento e, consequentemente, uma taxa de insucesso muito grande no projeto. O que a gente consegue fazer hoje com essas ferramentas no Modern Workplace? Eu consigo criar uma estrutura de projeto em termos de governança, eu crio as minhas fases, eu atribuo essas fases a uma equipe, a equipe vai poder fazer um planejamento colaborativo lá dentro do planner da equipe, onde eles vão ter a chance de gerenciar os seus arquivos, a sua comunicação e tudo mais. E ainda assim, se forem muitas tarefas dentro de um mesmo quadro do planner, as pessoas ainda podem salvar aquilo dentro do seu Outlook. E todas essas três ferramentas, ou na verdade esse grupo de ferramentas, que ainda tem o SharePoint por trás, tem o Teams, esse grupo de ferramentas, ele está totalmente integrado. Então quando eu atualizo minha tarefa individual, ela atualiza a tarefa do grupo, que por sua vez atualiza a tarefa do project, do portfólio. Isso me permite ter uma visibilidade na organização como um todo. E quando a gente mostra essas coisinhas funcionando, e esse é o motivo de eu ter gravado o vídeo, as pessoas realmente entendem que o nosso modo de trabalho está mudando. Quando a gente fala de Modern Workplace, não é que simplesmente saiu um novo software, uma nova ferramenta, não. Mudou o nosso modo de trabalho em termos de plataforma.
Você não está mais sentado do lado da pessoa. Agora mesmo eu vou trabalhar aqui, vou abrir o meu computador e vou trabalhar com pessoas que estão em lugares diferentes. Eu vou me comunicar com elas, através do Teams, vou salvar essa comunicação, eu terei rastreabilidade. Eu vou trabalhar em documentos colaborativamente com elas ao mesmo tempo, tendo controle de versão. E eu ainda vou conseguir fazer o tracking de atividades de pessoas, indivíduos, de equipes, de projetos e de portfólios, de uma maneira centralizada, fácil e rápido. Então em meia horinha aqui, em uma horinha, eu vou conseguir atualizar todos os 47 projetos que eu tenho andando ao mesmo tempo agora que eu estou gravando esse vídeo. E não vai demorar uma semana ou um mês para eu atualizar. Eu vou fazer essa atualização em exatamente uma hora, que é o tempo que eu tenho aqui. Um grande abraço e até a próxima.